Olá, seja bem-vinda ao canal Geisa Saraiva, que eu te ensino como passar com facilidade em concurso com nota máxima na redação. E eu sou Geisa Saraiva, eu já fui aprovada em 3 concursos públicos, eu já elaborei questões para concurso, corrigi redações de concurso e também elaborei, né, atuando na preparação de temas de redação para concurso. Hoje nós vamos falar de uma questão muito significativa na hora de elaborar a redação. Por quê? Quando eu tenho uma redação, eu tenho, portanto, um texto. E nesse processo é importante saber que, embora no concurso público seja cobrado de um modo geral o tipo textual dissertativo argumentativo, nenhum texto é isento, ou seja, não tem a presença de outros textos no seu interior. Até porque uma das marcas que caracterizam o que é texto é exatamente a intertextualidade. E muitas vezes, na construção de uma redação para concurso, eu coloco a serviço do meu texto, por exemplo, a descrição ou mesmo a narração. O que eu não posso me esquecer, é claro que nesse processo eu preciso considerar que a redação tem que predominar, sim, no contexto de concurso, o tipo textual dissertativo e argumentativo. Mas eu preciso saber como é que eu posso mobilizar esses outros tipos textuais a meu favor na contextualização, por exemplo, da situação problema, do direcionamento da minha tese na defesa do meu ponto de vista. Então, hoje o que nós vamos ver aqui é a apresentação dos principais tipos textuais. Quais são os tipos de textos que eu tenho, que são mais corriqueiros, que estão aí no cotidiano, que eu posso mobilizar na redação? Hoje, nós não vamos falar das particularidades de cada um, porque aqui no canal nós vamos abordar ainda essas questões de uma forma mais detalhada. Mas nós vamos observar os aspectos gerais e exemplos dessas situações para vocês usarem a favor de vocês na defesa do ponto de vista, tá beleza? Então, eu vou projetar aqui, tá? Hoje eu estou fazendo o nosso encontro gravado, tá? Porque o OBS não está querendo reconhecer minha câmera, e aí a câmera não fica com qualidade no OBS, então hoje eu estou fazendo aqui pelo Google Meet, mas entregando para vocês um conteúdo de qualidade, que é o que vocês merecem. E antes de nós fazermos a nossa apresentação, eu gostaria de dizer para você se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse vídeo com outros conhecidos, para que o YouTube possa entregar esse assunto, esse conhecimento para muito mais pessoas, tá bom? Não deixe de dar o seu like e também, né, de deixar aqui nos comentários outros tópicos que vocês queiram que eu aborde aqui com vocês. Não só as questões de redação, do texto em si, mas também os tópicos de gramáticas essenciais que eu preciso estudar para construir uma redação bem elaborada. Então, vou apresentar aqui para vocês, deixa eu só colocar aqui na tela. Vamos lá, apresentação aqui. Opa, vamos lá. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre os tipos de texto. Deixa eu só subir aqui, deixa eu me colocar aqui numa outra. Opa, agora sim. Numa outra posição. Então, vamos falar aqui, por exemplo, quais são os tipos de texto. Então, é preciso que eu compreenda quais são as características do texto dissertativo, argumentativo, ou seja, aquele em que eu apresento uma situação-problema, contextualizo essa situação-problema e mostro 2 direções que eu vou seguir, desenvolver, apresentando argumentos, fatos, relacionando informações, fatos ou opiniões em defesa do meu ponto de vista. Mas eu quero começar aqui com vocês com a tipologia textual que as pessoas costumam menosprezar na elaboração de uma redação, quando, na verdade, quando eu tenho um texto dissertativo e argumentativo, eu preciso situar, contextualizar as
aspectos relacionados a esse tema. E quando eu quero falar de aspectos relacionados a esse tema, eu tenho um tipo textual, ele não vai predominar na minha redação, mas ele vai estar a serviço da construção da minha redação, das minhas ideias, ou seja, da ordem lógica que se estabelece ali na minha redação. Tá? Mas antes, né, é claro, é importante que eu conheça quais são esses principais tipos textuais. Eu não coloquei aqui para vocês, tá? O texto conversacional, porque ele, né, de um modo geral, não é o texto que se situa, que se coloca ali no contexto da redação de concurso. Mas os principais tipos textuais que nós temos o descritivo, o texto narrativo, o argumentativo, o expositivo e o instrucional. Opa, o que é texto instrucional, gente? Vamos falar um pouquinho desse texto aqui, que às vezes as pessoas nem compreendem o que é, embora, né, se relacionem com esse tipo de texto o tempo todo. Então, vamos falar do primeiro tipo de texto aqui importante, que eu posso colocar a meu serviço na redação, na minha redação de concurso. É o texto descritivo. E quando eu falo em descrição, eu estou falando, ou seja, no recorte, no detalhamento de aspectos, tá? Que estão, na verdade, relacionados com a temática apresentada na minha redação. Então, o que é o texto descritivo? É o detalhamento de aspectos, podem ser aspectos comportamentais, aspectos emocionais, aspectos psicológicos, aspectos físicos, que você pode apresentar, usar a seu favor na redação de concurso, a depender do contexto, da temática que se coloca aqui. E eu coloquei um exemplo aqui para vocês, então vamos fazer a leitura desse exemplo para observarmos por que esse texto é descritivo. Quando eu tenho aqui, dias antes da festa, reuniam-se na igreja centenas de negras, traziam todas a carapinha empoada de ouro e cantando lavavam as tábuas do templo, floriam os altares, vestiam as imagens, tapeçavam o adro de folhas aromáticas. No dia da festa, famílias negras arranchavam-se nas imediações da igreja e os tambores de África estrugiam. Vinham os descantes crioulos e a mulata airosa e trêpega. Opa, isso aqui é um trecho de Coelho Neto, um autor da literatura brasileira. Quando eu falo dessa situação que se coloca aqui nesse exemplo, nesse excerto aqui, eu tenho uma descrição por quê? Porque é uma descrição de ações, ou seja, um movimento, as atitudes, ou seja, os encaminhamentos para o acontecimento da festa de Santa Ifigênia, na verdade, que esse texto faz referência à festa de Santa Ifigênia. Então, aqui, eu tenho aqui a descrição de ações. E eu quero chamar a atenção para vocês, deixa eu parar um pouquinho a apresentação e voltar aqui na tela. Eu quero chamar a atenção de vocês que o texto descritivo, uma das características dele, por isso que é importante nós conhecermos alguns tópicos de gramáticas como o verbo. Uma das características do texto descritivo é usar o verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Então, comece a observar essas questões. E quando eu conheço o verbo, por que eu vou conhecer verbo? Não é para eu decorar, mas para eu observar. No caso de uma descrição, fica fácil de identificar, porque uma das características verbais de um texto descritivo é que o verbo esteja no pretérito imperfeito do indicativo, tá bom? Então, aqui, nesse exemplo, nesse excerto que eu coloquei para vocês, nós temos uma descrição de ações, ou seja, das ações que se colocaram, se movimentaram na preparação para a festa de Santa Ifigênia, que é o texto aqui, o excerto do texto do Coelho Neto. Mas também, gente, vou voltar aqui um pouquinho na apresentação. Aqui. Uma outra questão que eu posso abordar no processo da elaboração, da construção da minha redação, é articular, relacionar
com outros textos que estão à minha disposição. Então, quando eu quero, por exemplo, narrar um aspecto para situar, para contextualizar algo que eu quero desenvolver, falar sobre, argumentar sobre, eu posso usar a narração a serviço da argumentação? Sim, você pode, porque é claro que eu vou fazer isso de uma forma breve, porque o que deve predominar ali é o tipo, no concurso, é o tipo textual dissertativo argumentativo, mas eu posso e devo, se necessário, se colocar no contexto, utilizar as demais tipologias a meu serviço, a meu favor, porque nenhum texto, né, nenhuma redação apresenta um tipo textual puro. Por quê? Porque no interior da minha redação, eu a caracterizo na relação, no diálogo com outros textos. É por isso que a intertextualidade é uma das marcas que caracterizam o texto como texto. Então, quando eu falo em texto narrativo, no tipo textual narrativo, eu estou falando, ou seja, na ordenação de fatos. Esses fatos podem ser verídicos ou fictícios, tá? Que se colocam ao meu favor. E uma das características do tipo textual narrativo, nós vamos falar ainda isso aqui no canal de uma forma mais detalhada, é a marca verbal no pretérito perfeito. E também, claro, no tipo textual narrativo, eu tenho personagem, eu tenho um tempo situado ali, ou um flashback, né, dos relatos que se colocam ali. Entre os tipos textuais mais conhecidos, entre os textos mais conhecidos como narrativo, nós temos as fábulas, de um modo geral, e é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, tá? Os pequenos sofrem com a briga dos poderosos. Uma rã vendo no charco uma briga de touros que competiam pela liderança do rebanho diz: esses touros são um perigo para nós. Outra rã lhe perguntou por que dissera aquilo se a boiada passava a vida longe delas. É que, embora rãs e bois vivam longe um dos outros, o perdedor será expulso das pastagens e se refugiará no pântano e acabará esmagando com os pés algumas de nós, e desse modo o furor dos touros se estenderá até as nossas cabeças. Então, quando eu tenho aqui, eu tenho uma fábula que apresenta a moral da história, mas essa moral da história, diferentemente do texto argumentativo, ela não se desenvolve, não apresenta argumentos em defesa de um ponto de vista, tá? Aqui eu tenho, ou seja, personagens, eu tenho uma cronologia, tá? Eu tenho falas que se inserem aí, o diálogo direto que se insere aqui, e todo o processo, né, dessa cadência, os verbos, né, que se colocam no pretérito perfeito, tá? E tudo isso é importante observar no tipo textual narrativo, que pode, né, se for viável, necessário, você acionar essa tipologia textual para contextualizar algo que você queira pontuar na sua redação, tá bom? Além do tipo narrativo, um outro tipo que nós temos, é claro, que é o que vocês, né, precisam exercitar a cada dia, é o texto argumentativo. Esse sim é aquele em que se coloca uma situação-problema, que você contextualiza, apontando direções a seguir em defesa de um ponto de vista, ou seja, em defesa da sua tese, e nesse processo você apresenta argumentos relacionados a diversas áreas do conhecimento, marcando, inclusive, para o avaliador, para o seu leitor, o seu ponto de vista, ou seja, a sua verdade. E a sua verdade se coloca no texto argumentativo a partir das relações lógicas que você vai estabelecendo para criar essa verdade. Sim, no processo de convencimento, da persuasão pela argumentação, você cria uma verdade. E aí nós temos um exemplo aqui, ó. Os comerciais tentam passar a mensagem subliminar. O fumante é audacioso, valente, atlético, corajoso, rico, bem-sucedido financeiro e socialmente. Essa é a questão, o problema que se coloca aqui. Enfim, um vencedor. E aqui, na verdade, o autor já vai
colocando o ponto de vista dele. Quando ele coloca, enfim, um vencedor, ele já está fazendo uma apreciação aqui. Mas, quando ele diz, porém, ele coloca uma ressalva, que é o que ele vai defender. Aqui eu trouxe um excerto para vocês, que é o que ele vai defender na sequência desse texto aqui. Porém, quem conseguiu se livrar do cigarro não se arrepende e tem certeza de que tomou a decisão mais inteligente da sua vida. Então, é nessa direção que ele vai mostrar, né, que embora os comerciais coloquem que o fumante é uma pessoa com tais e tais características, tá vendo? Usando a descrição de detalhes aqui, os qualificativos, os adjetivos, para dizer que o fumante é audacioso, valente, atlético, corajoso, rico, bem-sucedido financeiro e socialmente, enfim, um vencedor. O autor desse texto, ele percorre, ou seja, ele estabelece a defesa de uma tese. Que tese ele coloca? Ele vai contrapor, né, que quem conseguiu se livrar do cigarro não se arrepende e tem certeza de que tomou a decisão mais inteligente de sua vida. E o que se espera, claro, né, enquanto provas, argumentos que corroborem essa tese, é que se tragam relatos de pessoas que deixaram o vício e assumiram essa postura e acreditam que o hábito de fumar faz mal, tá? Além do texto argumentativo, eu tenho um texto expositivo. Esse texto, tá, ele é a exposição de situações voltadas para fins didáticos de um modo geral. Ele não vai defender um ponto de vista, embora ele apresente situações, exemplificações, mas não na defesa de um ponto de vista. Ele vai apenas expor um determinado tema sem fazer apreciações, sem defender um ponto de vista, fazer julgamento, enfim, tá? Colocar, inclusive, o ponto de vista de outro, mas não no sentido de fazer uma apreciação, um julgamento de valor nesse sentido. Então, quando ele fala aqui, ó, o indivíduo, ao nascer, possui apenas algumas necessidades básicas, como fome, sede, deixa eu colocar aqui na minha outra tela, etc. E algumas sensações de medo, raiva e afeição. Ao se desenvolver, esse parco equipamento inato se vai ampliando, aparecem novas necessidades, novo equipamento sensório, afetivo e intelectual, novas dimensões sociais, morais, etc. Tudo isso se desenvolve de maneira integradoramente unificada. É por isso que temos uma consciência de unidade, de identidade de nós mesmos. Tá vendo que aqui, nesse caso, ele justifica, mas não para defender um ponto de vista, para corroborar o que foi dito anteriormente. E aí ele vai trazer informações científicas para definir realmente o que é a personalidade do ser humano. Então, segundo o psicólogo alemão radicado na Inglaterra, Eysenck, personalidade é a organização mais ou menos estável e contínua do caráter, do temperamento, do intelecto e do físico de uma pessoa, que determina seu ajustamento único ao ambiente. Esse é um trecho, né, da obra de Antônio Xavier Telles, que está no novo curso de filosofia, tá? Então, veja bem que no caso do texto expositivo, ele justifica, apresenta os exemplos, mas não para defender um ponto de vista, fazer uma apreciação sobre o tema, se ele é certo, se ele é errado. Apenas vai colocar situações, pode até colocar, ou seja, o ponto de vista de um e o ponto de vista de outro, mas não vai fazer apreciação sobre esse tema, diferentemente se fosse um texto argumentativo. E, por fim, né, nesse encontro nosso aqui, em que eu estou apresentando para vocês os tipos textuais, que você pode, inclusive, né, lançar mão, se for o caso, na sua redação de concurso, enquanto recurso mesmo para fundamentar a sua redação, o texto instrucional. O que é o texto instrucional? O texto instrucional, ele também é chamado de injuntivo, e a sua marca, né, característica é preparar o leitor, né, é levar, na verdade, o leitor a fazer uma ação a partir das orientações que se apresentam nesse tipo de texto. Nós estamos cheios desse tipo de texto, à nossa volta, como são, por exemplo, as bulas de remédio, os manuais de instrução, quando você pega no seu telefone aí e observa como se desempenha um determinado aspecto que você queira estudar, você vai observar, ou seja, você está
em contato com o texto instrucional. Então, quando eu falo assim, modo de preparo, eu fiz um recorte aqui só da parte, né, da orientação, quando eu falo assim, o modo de preparo de uma receita. Separe o fermento, na batedeira, bata os demais ingredientes por aproximadamente 5 minutos. Retire a tigela da batedeira, junte o fermento e misture cuidadosamente com uma colher. Despeje a massa do bolo em uma forma de cone untada e enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por aproximadamente 35 minutos ou até ao espetar um palito ele saia limpo. Tá vendo que aqui, ou seja, o leitor é levado a fazer uma ação, a praticar uma ação. E uma das características do texto instrucional é exatamente os verbos no modo imperativo. Então, ele te dá ordens, te orienta. Deixa eu passar. Ele te orienta para que você tome uma atitude, seja levado, instruído, orientado por aquilo que é dito no texto. Então, vamos voltar aqui um pouquinho e vamos retomar que as tipologias textuais, ou seja, elas estão a nosso serviço, inclusive na redação de concurso, porque se eu tenho que descrever aspectos, comportamentos, características de um determinado elemento ou de uma determinada pessoa, sejam essas características emocionais, psicológicas, comportamentais, eu tenho a meu serviço o tipo textual descritivo. Ou se eu preciso situar, né, fatos, um determinado acontecimento histórico, por exemplo, é claro que isso vai aparecer na minha redação no formato de uma narrativa. É por isso que eu tenho o tipo textual narrativo. E o argumentativo, não preciso falar para vocês, que é aquele em que vocês defendem um ponto de vista a partir da apresentação de uma situação, problema e de direções a seguir que sejam orientadas a partir de argumentos em defesa de um ponto de vista. O texto expositivo é aquele em que eu apresento, ou seja, conceitos de um modo geral, ele tem finalidade didática, mas eu não defendo um ponto de vista, tá? E o instrucional é aquele que orienta, né, conduz o leitor a fazer uma ação. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, participar aqui da nossa comunidade e também, como eu disse anteriormente, deixar aqui nos comentários qual é o tópico textual ou gramatical que você quer que eu comente aqui com vocês. Eu quero dizer que na quinta-feira eu estarei de volta com vocês com um tópico de gramática. Hoje o nosso tópico é sobre texto, mas na quinta-feira nós temos um tópico de gramática voltado, pensado na redação para concurso. Então é gramática para concurso. Esteja preparado. Se você não viu os demais vídeos do canal, é só olhar aqui na nossa playlist e acompanhar, ou seja, o tema que melhor atenda aos seus interesses. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!